Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, junto à espiritualidade amiga, junto a esses nossos irmãos que nos dão força para seguirmos o nosso caminho. Às vezes árduo, às vezes brando, um dia feliz, um dia de aflição, mas sempre conosco, nos ajudando a caminhar. Porque nós aqui viemos para que nós espiássemos, mas também que nós provássemos tudo aquilo que aprendemos com o Divino Mestre Jesus, aprendemos na erraticidade, aprendemos de ouvir falar ou de vivenciar. Eles estão conosco todos os dias e todas as horas. E através da espiritualidade amiga que é tão pródiga para conosco, tão caridosa, tão benevolente para conosco, junto dela nós vamos fazendo o nosso pequeno evangelho. Esse evangelho que nos dá sempre forças para seguirmos. E assim caminhando, para que um dia cheguemos perto dos mensageiros do Divino Mestre, nós agradecemos a Jesus a oportunidade bendita. E a lição de hoje chama-se Modo de Sentir. Está no livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico. E Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 23, ele diz: renovai-vos pelo Espírito do vosso modo de sentir. Há muitos séculos, o homem raciocina obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo. E ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal da humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital. As instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar
altas características de inteligência e habilidade. Mas se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vive situados da dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Quando Emmanuel nos traz essa lição, ele diz que esse modo de sentir precisa ser lapidado todos os dias, porque muitas vezes nós nos sentimos tão pequenos, tão doloridos, tão enfermos, e aí nós nos abandonamos. Nos abandonamos de tal maneira que nós viramos o coitadinho e esquecemos de quanta gente gostaria de estar aonde nós estamos. Essa evolução do sentimento, essa evolução da maneira de sentir que Emmanuel coloca, é o aperfeiçoamento dos nossos sentimentos. Quando nós olharmos o nosso próximo e sentirmos o que ele sente, nós teremos dado um grande passo na humanidade. Porque nós queremos nos sentir bem, sem aflição e sem dor, sempre felizes. Mas quantos não estariam felizes estando como nós? A dor, ela é íntima. Muitas vezes nós vemos gente muito abastadas, mas com uma dor interna tão grande, tão sofrida, que não basta ter tudo. É essencial que nós elevemos o nosso sentimento para com essas pessoas. E além de elevar nossos sentimentos, passar pelas nossas vibrações, pelas nossas orações por essas pessoas. Porque se nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, podemos orar. E com isso nós vamos nos aperfeiçoando
porque na verdade o que nós precisamos é fazer essa reforma que tanto a doutrina espírita nos fala, essa reforma íntima, porque nós não mudamos os sentimentos, porque nós não mudamos a nossa maneira de sentir e pensar, porque nós não mudamos a nossa maneira de agir. Aos poucos, nós precisamos tomar consciência que podemos ser muito melhores do que somos, que a oportunidade é hoje, é agora, que nós podemos sim ser melhores, que nós podemos mudar essa maneira de sentir, porque mesmo na dor, como Cristo, porque mesmo na aflição, quando Ele estava levando a cruz, Ele nos deu ali o maior exemplo de humildade, de esperança, de fé. E é isso que nós precisamos ter. Que assim, naquele exemplo que Ele deu naquele momento, Ele nos deu a esperança que um dia nós podemos ser muito melhores. Vamos agradecendo a Deus e a Jesus por essa lição bendita, porque traz para nós um sentimento que nós podemos, que nós devemos mudar muitas vezes a nossa maneira de sentir, o nosso modo de ver a vida, o nosso vivenciar o bem, passar o bem às pessoas que tanto necessitam, porque nós sempre achamos que somos os necessitados, mas quantos poderiam estar no nosso lugar e se sentir felizes? Então que nós vamos mudando esse modo de sentir, abraçar o exemplo do Cristo e trazer o Cristo para junto de nós. Abençoa-nos, Senhor Jesus, mais uma vez. Dá-nos a Tua paz. Envolva-nos com Teu amor e com a Tua luz. Fluidifica a nossa água, para que nós, ao tomá-la, possamos interiorizar todo o amor que o Senhor quer colocar em nós. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.